Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dessa semana dos adolescentes. A gente está na lição 6, título A Escolha, e agora eu vou ler o texto-chave. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passe de mim este cálice, porém não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Marcos 14, 35 e 36. A lição dessa semana conta de Jesus no Getsemane, né? O Salvador ele se encaminhou para o jardim do Getsemane com seus discípulos e, ao se aproximar do Getsemane, ele ficou estranhamente calado. Por toda a sua vida, ele andara na luz, na presença de Deus, né? Na luz da presença de Deus. E agora estava bem diferente, né? Era contado entre os transgressores e devia carregar a culpa da humanidade caída. O peso desse fardo era tão grande que ele temeu ficar para sempre afastado de seu pai. Ele exclamou: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E nunca antes os discípulos tinham visto seu mestre tão triste e calado. Seu corpo oscilava como se estivesse prestes a cair. E ao chegar ao jardim, os discípulos eles procuraram ansiosamente pelo seu habitual lugar de reclusão, né? Para que ali ele pudesse descansar. E por 2 vezes seus companheiros tiveram que sustentá-lo ou ele teria caído. E perto da entrada, Jesus deixou os discípulos, né? Ele deixou todos os discípulos lá, com exceção de 3, que era Pedro, Tiago e João. E ele pediu para os que ficaram que orassem por si mesmos e por ele. Com os 3 que ele não deixou lá, ele entrou no jardim. E em sua grande luta, porque ele foi com eles, né? Em sua grande luta, Cristo, ele queria eles por perto. Eles queria que passassem a noite com ele em oração. No entanto, ele não podia suportar a ideia de que mesmo eles testemunhassem a agonia que ele estava para experimentar. E por isso ele falou: fiquem aqui e vigiem comigo. E aí ele se afastou um pouquinho mais, não tão longe que eles não pudessem vê-lo e ouvi-lo, e caiu prostrado no chão. Ele sentiu que estava separado do Pai. O abismo era tão largo, tão escuro e tão profundo que seu espírito estremeceu diante dele. Ele não podia exercer seu poder divino para escapar dessa agonia. Como homem, ele devia sofrer as consequências do pecado humano. A relação que Cristo agora tinha com Deus era diferente daquela que sempre tivera antes. E como nosso substituto, Cristo estava sofrendo sob a justiça divina. Antes disso, ele tinha sido um intercessor por outros, mas naquela hora ele desejava ter alguém que intercedesse por ele. Ao Cristo sentir que sua unidade com o Pai estava sendo interrompida, ele temeu que em sua natureza humana ele não fosse capaz de suportar o conflito. E o tentador havia chegado para a última e temível luta. Se fracassasse ali, o reino da terra se tornaria reino de Satanás. A terra se tornaria reino de Satanás e a raça humana estaria para sempre em seu poder. Ou seja, estaria tudo acabado. Mas se Jesus vencesse, que foi o que aconteceu, o reino do mundo finalmente se tornaria de Cristo e Satanás seria derrotado. Satanás disse a Cristo que se ele viesse a se tornar um substituto para um mundo pecaminoso, ficaria identificado com o reino de Satanás e nunca mais seria um com Deus. Satanás ele fez pressão sobre Cristo, apresentando a situação em seu pior aspecto. As pessoas que alegam estar acima de todos
os outros em vantagens espirituais estão procurando te destruir. Foi isso que ele diz. Um dos teus próprios discípulos vai te trair. Um dos teus mais zelosos seguidores vai te negar. E todos te abandonarão. E o coração de Cristo foi transpassado pelo pensamento de aqueles a quem ele tanto amava se unirem a Satanás em suas tramas. Em sua agonia, ele fez um amargurado clamor, que é o texto-chave dessa semana, né? Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nem naquele momento ele queria... Ele fez um ultimato, né? Ele queria mandar em Deus. Era a vontade de Deus. Nem naquele momento ele colocou o que ele queria em primeiro lugar. Os planos de Deus eram mais importantes. O coração humano, ele almeja simpatia no sofrimento, né? E Cristo, ele sentiu esse anseio no profundo do seu ser. E ansioso para ouvir as palavras de conforto, ele foi para perto dos seus discípulos. Ele desejava muito ver que estavam orando por ele e por si mesmos. Se apenas visse que os seus discípulos compreendiam e apreciavam o que estava acontecendo, o que ele estava passando, ele se sentiria fortalecido. Entretanto, ele os encontrou dormindo. Eles não se intentaram para a advertência, mas não era a intenção deles abandonar seu Senhor. Mas eles pareciam estar paralisados por um estupor, um espanto, um assombro, que poderia ter sido afastado caso tivessem continuado com suas súplicas a Deus. Quando o Salvador mais precisava deles, eles estavam dormindo. E os discípulos, eles acordaram ao Jesus falar com eles, mas quase não o reconheceram, pois seu rosto estava transformado pela angústia. Dirigindo-se a Pedro, Jesus disse: Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus temia que eles não fossem capazes de resistir à prova de sua traição e morte. O Filho de Deus enfrentou outra vez uma agonia sobre-humana. Exausto, ele cambaleou de volta ao lugar de sua luta anterior, e seu sofrimento era ainda maior do que antes. E Jesus, ele disse, meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus sentiu novamente o desejo de ouvir seus discípulos, e ouvir de seus discípulos algumas palavras que pudessem afastar a escuridão que quase o vencia. E os olhos deles estavam pesados e não sabiam o que lhe dizer quando ele voltou, né? Eles viram seu rosto manchado com o sangrento suor de agonia, mas eles não puderam entender a angústia da sua alma. Jesus se afastou e voltou para o seu lugar de retiro, onde caiu prostrado. A resposta veio, né? A resposta da oração. A agonia de Cristo, ela não cessou, mas a depressão e o desânimo o deixaram. A tormenta não tinha diminuído, mas ele foi fortalecido para enfrentar sua fúria. Ele havia suportado o que nenhum ser humano jamais poderia suportar, pois tinha provado os sofrimentos de morte por todos os seres humanos. Os adormecidos discípulos de repente acordaram e viram o anjo. Eles ouviram sua voz falando as palavras de conforto e esperança ao Salvador. E agora já não temiam pelo Salvador, ele estava sob o cuidado de Deus. Novamente, os discípulos cederam ao estranho estupor que os dominava, e outra vez Jesus os encontrou dormindo. E olhando com tristeza para eles, Jesus disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. E enquanto falava, ele ouviu os passos da multidão à sua procura. E disse: Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai.
Nenhum traço da recente agonia era visível quando Jesus se adiantou para encontrar o seu traidor. Jesus perguntou: a quem vocês estão procurando? E eles responderam: a Jesus de Nazaré. E aí Jesus disse que era ele, né? E ao pronunciar essas palavras, ele disse: sou eu. E ao pronunciar essas palavras, o anjo que viera ajudar Jesus se colocou entre ele e a multidão. Uma luz divina iluminou o rosto do Salvador. E na presença dessa glória divina, a multidão assassina recuou cambaleante. Até Judas caiu no chão. O anjo se retirou e a luz se dissipou. Jesus teve a oportunidade de escapar, mas permaneceu no meio do bando endurecido, agora prostrado e impotente a seus pés. Rapidamente a cena mudou, né? Os soldados romanos, os sacerdotes e Judas se reuniram em torno de Jesus, em torno de Cristo, e temendo que ele escapasse, né? Mas se ele quisesse ter escapado, como a gente diz, ele teria. E depois também, se ele quisesse ter escapado, ele teria conseguido. Eles já tinham evidências de que aquele que estava diante deles era o Filho de Deus, porém não se convenciam disso. Jesus perguntou de novo a quem eles estavam procurando e novamente eles responderam que estavam procurando Jesus de Nazaré. E ele disse: já lhes disse que sou eu. Se vocês estão me procurando, deixem ir embora esses homens. E quando ele disse isso, ele apontou para os discípulos, né? Aqueles eram os homens a que ele estava se referindo. E ele estava pronto para se sacrificar por eles. Só que Judas, o traidor, ele não esqueceu o papel que devia desempenhar, né? Ele dera um sinal aos perseguidores de Jesus, dizendo que aquele que ele saudasse com um beijo é Jesus e que deviam prender ele. Então, ao chegar perto de Jesus, ele tomou sua mão como se fosse um amigo familiar. E com as palavras "Salve, mestre", ele o beijou várias vezes. Ele estava parecendo chorar, como se simpatizasse com Jesus naquela situação de perigo. E aí Jesus disse: amigo, o que o traz? E com a voz trêmula, de dor, ele acrescentou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? E esse apelo devia ter despertado a consciência do traidor, mas a honra e a ternura humana já o haviam abandonado. Ele havia se entregado a Satanás e já não tinha poder para resistir a ele. E Jesus não recusou o beijo do traidor, né? A multidão se apoderou de Jesus e passaram a amarrar suas mãos. Os discípulos eles ficaram decepcionados e indignados ao verem aquela cena. E enfurecido, Pedro puxou a espada e cortou as orelhas do servo do sumo sacerdote. E ao ver o que acontecera, Jesus soltou suas mãos. Embora elas estivessem bem presas, elas estavam firmemente presas pelos soldados romanos, ele se soltou e disse: basta. Tocou a orelha ferida que foi instantaneamente curada, né? Jesus disse a Pedro: guarde a espada, porque todos que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Os discípulos eles pensaram porque Jesus não salvava a si mesmo e a eles também, né? Só que eles só pensaram, não falaram. E Jesus respondeu a esse pensamento. Ele disse: como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? E virando-se para os sacerdotes e anciãos, Cristo pronunciou palavras que eles nunca esqueceriam. Ele disse: estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas?
Todos os dias eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Os discípulos eles ficaram aterrorizados ao ver Jesus se deixar prender e amarrar. E eles ficaram ofendidos por ele ter permitido essa humilhação para si e para eles. Eles não podiam entender sua conduta e o culparam por ter se submetido a tudo aquilo. Em sua indignação e temor, Pedro propôs que salvassem a si mesmo. E aí, seguindo sua sugestão, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. E tem aqui uma pergunta na lição que pergunta por que essa história está na Bíblia, né? Mas a história que ele se refere é aqui, o texto que está aqui, né? Que seria só um pouquinho antes de Judas aparecer com as pessoas lá para prender Jesus. O texto que tá indicado aqui pra gente ler acaba aí, um pouquinho antes de Judas chegar. Eu até fiquei decepcionado quando eu li a história, que eu pensei, nossa, corta na melhor parte, parece novela, né? Só que, por que essa história está na Bíblia? Por que a história de Jesus no Getsemane está na Bíblia? Eu nunca falo diretamente assim das questões, mas essa eu acho que é uma que vale muito a pena falar. Por que essa história está na Bíblia? Ela está na Bíblia para a gente ver tudo isso, tudo que Jesus passou, para a gente ver que ele, assim como a gente, sofreu, ele também teve dúvidas, ele também é humano. Apesar dele ser filho de Deus, ele sofreu tudo que a gente sofreu. E ele também sofreu as mesmas tentações que nós, as tentações que ele sofreu foram muito piores, né? Os problemas dele são muito maiores que os nossos. E ele superou tudo isso. E como ele superou tudo isso? Ele superou orando, ficando cada vez mais próximo de Deus, nunca se afastando de Deus. Nessa situação, ele estava sentindo que estava se afastando de Deus por causa do pecado. E ele continuou orando. E a gente viu o que aconteceu. Ele aguentou, ele venceu. E a gente também consegue vencer a tentação, a gente também consegue superar os nossos problemas se nós estivermos firmes na fé e firmes em Deus. E por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho pra gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.